Você quer ser salvo? Então creia no Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia Sagrada. E a sua fé, se ela for verdadeira, ela vai produzir em você santidade, ela vai produzir amor, ela vai produzir em você compaixão, fervor, sabedoria. Ela vai produzir tudo isso em você. Nós vemos na Bíblia, se der tempo nós iremos ler aqui, um caso de uma criança que era endemoniada. Agora me diga, se uma criança tem um demônio, ela tem a salvação? Não, não tem a salvação. Um salvo não pode ser possesso por um demônio, porque onde está o Espírito Santo, demônio nenhum chega. Então, nós temos evidências bíblicas de que crianças podem perder a salvação, podem partir daqui e não ir para o céu, se elas já atingiram a idade da razão e sabem escolher entre certo e errado, e ouvem o Evangelho e têm a chance de crer ou não crer. Se a gente pudesse enxergar com os olhos espirituais todas as pessoas que morrem todos os dias em todo o mundo, se a gente pudesse enxergar elas sendo lançadas no inferno, a gente refletiria melhor sobre isso. Por isso que é importante falarmos sobre a salvação. 10:1, Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Veja aí o que está escrito em Romanos 10:1. Paulo aí fala do profundo desejo que o Espírito Santo colocou em seu coração. Um desejo de que seus irmãos israelitas fossem salvos. Esse desejo era tão grande que, por ele não estar alcançando esse desejo, estava deixando ele muito triste e com uma profunda dor no coração. Se você for ver em Romanos 9, Paulo diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Eu sinto uma tristeza profunda, uma tristeza enorme. Eu sinto dor no meu coração. Por quê? Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes na carne. Paulo, ele desejava tanto que os seus irmãos israelitas fossem salvos, que ele disse que ele preferia trocar de lugar com eles. Era tão intenso, era tão sincero, era tão amoroso esse sentimento de Paulo, que Paulo desejou trocar de lugar com eles. Paulo diz: se fosse possível, eu preferia que eles fossem salvos e eu fosse condenado. Se fosse possível, eu preferiria perder a salvação para que eles ganhassem. Olha o amor, irmão. Olha o amor que o Espírito Santo faz brotar no coração das pessoas. Você está disposto a dar a sua vida pelos outros, a perder a sua salvação pelos outros. Isso é um amor muito profundo. Moisés também fez a mesma coisa quando estava intercedendo pelo povo. Disse: Senhor,
Deus, Jeová, perdoa o pecado deles. E se não der, eu me sacrifico, risca-me o meu nome do livro da vida. Pode riscar o meu nome do livro da vida, para que eles sejam perdoados. Então, eu acredito que você já teve também esse sentimento de que alguém da sua família fosse salvo. Principalmente quando o Espírito Santo vai te convencendo cada vez mais a respeito disso. A respeito de o quanto é importante a pessoa se decidir aqui na terra para que ela parta segura daqui, para que ela não perca a salvação, porque depois da morte segue-se ao juízo, não tem mais volta, não existe essa de purgatório, irmãos, não existe essa, isso não está na Bíblia, não existe essa de você purgar os pecados, porque isso também seria um tipo de salvação pelas obras também. Você iria sofrer para ganhar a sua salvação. Você iria pagar pela sua salvação. Porque se você tivesse que passar um período no purgatório para você ganhar a salvação, você iria sofrer lá, não ia? Então você iria pagar para entrar no céu. Então isso significa que o sacrifício de Cristo não seria suficiente. A Bíblia não ensina isso. O sacrifício de Cristo é suficiente. Paulo, ele tinha um forte desejo, mas ele orava a Deus, porque ele sabia que Deus era misericordioso para salvá-los. Ele dizia que a oração dele a Deus era para que Israel fosse salvo. Mas no versículo 2, Paulo, ele diz que os israelitas, no versículo 2, os israelitas, eles eram zelosos, mas sem entendimento, Paulo diz, eu desejo tanto que eles sejam salvos, eu estou orando, porque eles são zelosos pela religião deles, pelo que eles acreditam, mas é um zelo sem entendimento. Para você entender que para você ser salvo, você ter boa intenção não é suficiente. Mas a pessoa estava bem intencionada. Não é suficiente. É preciso que você esteja bem intencionado e você esteja baseado na verdade do Evangelho, no que está ensinado na Bíblia Sagrada. É preciso isso. Eles, os israelitas, eles não tomaram posse da revelação de Deus, que a salvação não é pelas obras. Por quê? Porque eles desprezaram o modo de Deus salvar e criaram a sua própria forma de se salvar, que é o quê? Nós iremos ser perfeitos, nós iremos guardar a lei, nós iremos ser santos para nós ganharmos a salvação. Era isso que os israelitas estavam fazendo. Aconteceu com o jovem rico também. O jovem rico chegou para Jesus fazendo essa mesma pergunta: bom mestre, o que é que eu faço de bom para herdar a vida eterna? O que é que eu faço para ser salvo? A Jesus diz: você tem guardado os mandamentos? Aí Jesus começa a citar os mandamentos que estão na lei moral de Deus: não adultere, não roube, e vai citando. Quando Jesus termina de citar, o jovem diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, desde quando eu sou jovem,
desde quando eu era jovem, eu tenho guardado esses mandamentos. Aí Jesus disse: olha, só falta uma coisa para você ser salvo. Jesus disse assim: vende tudo que você tem, doa aos pobres, aí você vai ter um galardão no céu. Jesus não estava dizendo que ele ia ganhar a salvação por isso. Você vai ter um galardão no céu. Depois você vem e me segue. O jovem rico fez o quê? Não seguiu. Por quê? Porque ele tinha muita riqueza e estava com o coração preso no dinheiro. Quando Jesus disse: olha, está faltando alguma coisa para você ser salvo, o que faltava não era ele doar os bens, era ele deixar de ser avarento, era ele deixar um ídolo que estava no seu coração, que era o dinheiro. O dinheiro dominava ele de tal modo que quando Jesus fez o convite para ele, dizendo: olha, vem e me segue, só que antes disse: larga isso daí. Aí o que foi que ele fez? Não, Jesus, eu não quero. Eu não quero. O jovem rico não escolheu o modo de Deus, escolheu o jeito dele para se salvar, porque ele não cria naquilo que Jesus falava. Se ele realmente acreditasse, se ele realmente confiasse que ao seguir Jesus ele teria riquezas superiores às que ele tinha, ele teria deixado tudo para seguir Jesus. Porque se a gente acredita que ao seguir Jesus a gente vai ser mais rico do que o homem mais rico da face da terra, se a gente acredita nisso, a gente está disposto a deixar tudo por Jesus. Se a gente não deixa, é porque a gente não acredita de verdade. Não acredita de verdade. A gente diz com a boca que acredita, mas no coração a gente não crê de verdade. Então, meus irmãos, para você ser salvo, você tem que crer de todo o teu coração e confessar a Jesus com as palavras e com as atitudes. Muitas pessoas estão negando a Jesus por vergonha ou por medo. As ideologias anticristãs estão entrando aí nas escolas, estão entrando aí no ambiente de trabalho, estão entrando nas famílias e até dentro das igrejas. E muitas pessoas, por medo, se calam, não defendem os princípios cristãos. Muitos pregadores, por medo, deixam de pregar a verdade. Por quê? Porque tem medo de ser perseguido, tem medo das consequências. Outros negam a Jesus por vergonha, não quer ser identificado na rua como um crente, não quer se vestir como um crente. A jovem não quer se vestir como um crente, por quê? Porque é diferente. Olha como ela está vestida, não está seguindo a moda. Do mesmo jeito o jovem, as pessoas dizem: eu creio em Jesus, mas não confessam a Jesus. Confessar a Jesus não é só com palavras. Confessar a Jesus é com atitudes também. É você ter coragem, é você enfrentar o medo, é você enfrentar as perseguições e mesmo assim permanecer firme dizendo: eu creio assim, a palavra de Deus diz que é pecado e eu vou sustentar, porque a palavra de Deus diz que é pecado. Pode acontecer o que acontecer, mas eu vou sustentar. Aleluia! Eu vou segurar. Uma vez numa escola, quando eu ensinava, eu era contratado. O diretor falou isso: quem não contribuir para a festa de São João vai ser demitido. Aí eu disse: então pode me demitir, porque eu não vou contribuir. Não vou contribuir. Eu contribuo para qualquer coisa, mas para festa pagã eu não contribuo. Não contribuo. Mas as pessoas têm medo das consequências de sofrer por Jesus. Se você se envergonha do Evangelho e de Jesus aqui na terra,
Jesus vai se envergonhar de você. Ele não vai te aceitar como filho. Não vai. Não vai te aceitar como filho. Então, não negue a Jesus. Jesus é a riqueza maior que você pode ter. Não existe outra riqueza. Não ame o mundo mais do que a Jesus. Não ame uma pessoa mais do que a Jesus. Não ame o dinheiro mais do que a Jesus. Não ame uma profissão mais do que Jesus. Pessoas deixando de servir a Jesus porque estão amando coisas passageiras. Teve uma jovem que aceitou aqui, levantou a mão e depois disse que não viria mais aqui. Por quê? Porque nós pregamos contra a prática pecaminosa da mãe dela. Ela disse: não, eu estava falando mal da minha mãe, eu não vou mais lá. Então, as pessoas estão amando mais pessoas do que a Jesus. Jesus disse: ó, aquele que ama pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Se a palavra de Deus diz que é pecado, seja quem for, pode ser seu filho, pode ser seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, mas você tem que se submeter à palavra de Deus. Eu vou agora abandonar a fé, porque a minha fé é contra alguém que eu gosto. Meus irmãos, isso é negar a Cristo. Isso é negar a Cristo. Você está negando Jesus. Se você deixa Jesus por causa de uma pessoa, você está negando Jesus. Está negando Jesus. A salvação é pela fé. E a fé tem que ser verdadeira. Se não for uma fé verdadeira, ela não vai produzir frutos e, portanto, você não vai demonstrar que é salvo. E hoje eu gostaria de usar exemplos práticos de pessoas que foram salvas na Bíblia por causa da sua fé, para você ver que realmente a salvação é pela fé, para você ver que realmente você não é salvo pelas obras que você pratica. A Bíblia ensina, a Bíblia toda, desde Gênesis. A Bíblia diz que lá em Gênesis, Abraão, ele foi salvo pela fé. Ele não foi salvo pelas obras. Mesmo no período da lei, ninguém foi salvo pela prática da lei. Ninguém. A lei servia para mostrar o que era pecado. A lei servia para mostrar o quanto o pecado era maligno. A lei servia para mostrar à pessoa que ela não tinha condições de se salvar sozinha. A lei servia para apontar para Cristo, como a gente leu aqui. Mas a salvação sempre foi pela fé. Uma fé que leva as pessoas a confiar inteiramente em Deus e na sua palavra. Ah, mas eu não estou entendendo. Ah, não faz sentido para mim. Mas a palavra de Deus está dizendo, então eu creio, é bom para mim, é justo, é perfeito para mim. Eu não estou entendendo porque minha mente é limitada, mas eu creio no que a palavra de Deus está dizendo. Ah, mas eu não vejo tanta gravidade nisso. Mas Deus diz que é grave. Se você for ver lá em Êxodo, na verdade, quando o povo fez um bezerro de ouro, Arão não viu tanta gravidade naquilo. Mas Deus viu. Deus viu. E muitos foram mortos por causa que adorou a um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Às vezes a gente pensa que aquele pecado é uma besteirinha, não é essas coisas não. Ananias e Safira,
Eles morreram por quê? Porque mentiram. Para nós, a gente poderia dizer, não, mas é porque ele sofria na igreja, ninguém dava atenção a eles dois, eles eram desprezados, eles queriam um reconhecimento, aí eles venderam uma propriedade, ficaram com metade do dinheiro, porque eles precisavam, né? O diabo sempre dá uma conversinha para a pessoa. Eles precisavam do dinheiro, aí eles doaram o restante do dinheiro para que a igreja percebesse que eles eram generosos. Aí o Espírito Santo diz, não, eu vou matar. E matou os dois, porque mentiram ao Espírito Santo, porque tentaram a Deus. Às vezes você olha para um pecado e diz, não, é besteira, é pequeno, mas é aí que entra a fé. Já teve muitos pecados, e tem dentro das igrejas muitos pecados que as igrejas estão cometendo, mas elas não ligam, não se importam, porque já se acostumaram. Como por exemplo, não disciplinar um membro quando ele está em pecado deliberado, sem se arrepender. As igrejas hoje não ligam para disciplinar mais, a maioria não liga. E eles justificam isso dizendo, a época é outra, se a gente for disciplinar, leva para a justiça, acontece isso, acontece aquilo, então nós vamos tentar ajeitar aqui do nosso jeito. Mas a palavra de Deus ensina diferente. Então, o que é que eles estão fazendo? Não estão crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que para ser pastor, tem que ter aquelas qualificações ali. Não pode ser neófito, não pode ser iracundo, raivoso. E o que a gente vê de pastor raivoso? Brigando com os outros, até batendo nos outros. Está desqualificado de acordo com a Bíblia. Mas o que é que a igreja faz? Não, é o pastor, é o ungido do Senhor. Está crendo mais no que a crença popular acredita do que na palavra de Deus. Ou seja, não crê de verdade, não tem fé na palavra de Deus, e julgou aquilo como algo normal, algo que dá para suportar. Mas nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando de Jesus, pessoas estão vindo para a igreja, pessoas estão chorando nos cultos. Mas o que é que a palavra de Deus está dizendo? Está em pecado. A igreja está em pecado. A igreja está em pecado, porque não está seguindo ensinos claros que estão nas Escrituras. Não estão seguindo. Então, a fé verdadeira leva você a confiar inteiramente no que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, está dito, pronto, está dito. Eu vou seguir o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou seguir o que está escrito. A fé genuína, ela confia e ela leva o pecador ao arrependimento. Veja Lucas capítulo 5, versículo 17. Vamos fazer uma leitura de um exemplo prático de uma pessoa que foi salva pela fé. Olha aí, Lucas 5:17. O irmão Eliasaf pode ir passando à medida que eu vou lendo. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele, Jesus viu, e vendo ele a fé deles, Jesus viu a fé dos 5,
dos 4 que estavam carregando o paralítico e do paralítico. Jesus viu a fé deles. Como foi que Jesus viu? Jesus conhece os corações e também Jesus viu a fé sendo demonstrada por aquela atitude deles. Meus irmãos, para fazer aquilo, subir numa casa, para colocar a pessoa pelo telhado só para ver Jesus, isso demonstra fé. Eles só fizeram aquilo porque eles acreditavam. Eles acreditavam que Jesus poderia fazer o milagre ali. Jesus poderia fazer o milagre. Os irmãos, fiquem concentrados aqui. Então, volta aí, Elisa. E vendo ele a fé deles, quando Jesus viu a fé deles, olha o que Jesus disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Como foi que o paralítico recebeu o perdão? O que foi que ele fez? Creu. Só precisou crer em Jesus. E a fé desse paralítico se mostrou verdadeira pela atitude dele, pelo que ele fez. Agora veja Mateus 8:5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Vamos provar na Bíblia. Na Bíblia, que você recebe o perdão de pecados pela fé. Você é salvo pela fé. Pela fé. Mateus capítulo 8, versículo 5. Olha aí. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Centurião era um comandante de 10 soldados romanos, ou melhor, 100 soldados romanos. Por isso que tem centurião. Rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Consciência de pecado. Consciência de pecado. Ele sabia que Jesus era santo, justo. Ele disse: eu sou pecador. Eu não sou digno que Jesus, esse homem bom, esse homem santo, entre na minha casa. Eu não sou digno. Mas dize somente uma palavra. Fé. Olha a fé. Dize somente uma palavra que o meu criado vai ser curado. Pois também eu sou um homem debaixo de autoridade e tenho muitos soldados às minhas ordens. Eu também mando em alguns soldados. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E também ao meu criado, eu digo a ele: faz isso, e ele faz. O que é que o centurião estava dizendo? Jesus, eu sou um homem que alguém manda em mim, e quando ele manda eu obedeço. Eu também sou uma autoridade. Quando eu mando, alguém obedece. Então, se o Senhor mandar aquele espírito maligno sair do meu criado, que está atormentado, se o Senhor mandar ele ser curado, ele vai ser. Glória a Deus. Ele vai ser. Eu acredito. Eu creio. Aí olha o que Jesus disse. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Porque ele não era judeu, ele era romano. Era romano. Jesus disse: olha, nem mesmo entre os judeus, entre os apóstolos, ele encontrou uma fé desse tamanho. Glória a Deus. Nem mesmo entre eles. Aí veja o próximo. Olha aí o que Jesus está dizendo: que esse centurião foi salvo. Ele usa o exemplo do centurião
para dizer que muitos gentios iriam assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Olha aí, ó. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, os gentios, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Veja o próximo. E os filhos do reino, são judeus, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Que Jesus está dizendo: olha, o povo judeu é o povo de Deus, mas muitos deles não creram em Jesus. Muitos deles recusaram Jesus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não receberam. E os gentios que não faziam parte do povo de Deus, eles creram. Aqueles que creram ganharam a salvação. Ganharam a salvação. E um exemplo bem claro de que a salvação é pela fé é o ladrão lá na cruz, o criminoso, o salteador, o inimigo do Estado. Estava lá na cruz. Ele não precisou jejuar, ele não precisou fazer nenhum sacrifício. Ele só disse: Senhor, já reconheceu Jesus como Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ganhou a salvação porque creu no Senhor Jesus Cristo. A salvação, meus irmãos, é pela fé. É pela fé. Mas Deus, Ele nos ajuda a nossa fé. Deus, Ele nos ajuda na nossa incredulidade. Aquele homem que chegou para Jesus pedindo para Jesus expulsar um demônio do seu filho, que era endemoniado desde a infância, desde criança. Ele disse: Senhor, ele é muito atormentado. Às vezes o demônio pega ele e joga no fogo. Às vezes o demônio pega ele e joga na água. Bagunça com ele, ele convulsiona, fica tremendo, babando, rangindo os dentes. É muito sofrimento, Senhor. Senhor, se tu podes fazer isso, a Jesus diz: espera aí, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Tudo. Ele já fez a pergunta, dizendo: Senhor, se tu podes curá-lo, se tu podes deixá-lo são, se tu podes expulsar o demônio, faz isso por mim. Aí Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Aí o pai do menino disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus foi lá e ajudou, e expulsou a casta de demônios. Não era só um demônio, era uma casta. Eu fico imaginando como é que uma casta de demônios entra numa criança. Como é? Eu só consigo imaginar uma coisa: pais negligentes. E isso se mostra pela fé do pai. Ele não tinha fé. Pais que têm pouca fé, que não criam seus filhos segundo as Escrituras, que abrem portas para o diabo operar, através da televisão, das redes sociais, das más amizades nas escolas, no bairro, seja o que for. Abrem portas, o diabo vai entrando devagarzinho, o coração daquela criança vai se tornando muito mais pecaminoso, muito mais sujo, muito mais imoral, muito mais maligno. O diabo vai lá e se apodera da criança. Se apodera. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas Deus, Ele nos ajuda na nossa fé. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, Ele orou em voz alta. E quando Ele ora em voz alta, Ele diz: Pai,
eu sei que sempre o Senhor me ouve. Mas eu estou orando assim, é para que eles creiam. Eles creiam. Jesus ajuda na fé de cada pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 1, que o ser humano é indesculpável. Porque Deus colocou uma ajuda para a fé das pessoas até na natureza. Até a própria criação, ela revela que há um Criador. Até a própria lógica simples mostra que há um Criador. Que há um ser poderoso, divino por trás de tudo isso. Quando eu olho para um celular, por exemplo, bem feito como ele é, com todas as funcionalidades, eu não posso dizer, essas peças surgiram do nada, elas foram se encaixando, aí formou um celular. Não posso dizer isso. Eu tenho que dizer o quê? Existe uma mente inteligente por trás disso. Alguém projetou o celular, alguém estudou tudo direitinho e foi lá montando peça por peça. Então, para um universo tão bem elaborado como esse, eu vou dizer que uma explosão fez um universo tão ordenado como esse, que se o Sol estivesse um pouco mais distante, a gente morreria de frio. E se tivesse um pouco mais próximo, a gente morria de calor, queimado. Irmãos, tudo foi bem calculado. E é óbvio que existe uma mente inteligente por trás disso. Não tem como as pessoas dizerem que não existe um Deus. Não tem como. Aí o primeiro passo elas já têm. Agora elas têm que ir para as Escrituras para crer no Deus verdadeiro, né? No Deus verdadeiro. Deus ajuda na nossa fé. E a fé verdadeira, ela produz devoção. Uma pessoa que ama realmente a Deus, que tem uma fé verdadeira, ela demonstra pelas ações. Ela tem prazer em orar, em ir aos cultos, em ler a Bíblia. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela é assim. E a Bíblia deixa claro que quanto mais devota é a pessoa, mais ela foi perdoada de muitos pecados. Quando você vê uma pessoa que não é tão devota, que não é tão dedicada a Deus, essa pessoa não tem consciência do tanto de pecados que Deus perdoou dela. Nós vemos o caso de uma mulher lá em Lucas 7,36. Jesus mostra a devoção de uma mulher. E nós vemos também outra mulher, que é Maria, a irmã de Lázaro. Provavelmente aí são duas mulheres diferentes. Essa de Lucas 7 aí, Lucas capítulo 7, versículo 36, é uma mulher. A outra foi já bem próximo do momento em que Jesus foi crucificado, que é Maria, a irmã de Lázaro. E essa mulher, Jesus estava, eis que 36, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, provavelmente uma prostituta, que era muito desprezada pela sociedade judaica, uma prostituta, uma pecadora, ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro é um vaso de um tipo de pedra, e dentro desse vaso tinha perfume, um perfume valioso. Ela, estando por detrás de Jesus, chorando aos seus pés, começou a regar os seus pés com lágrimas, chorando.
molhando os pés de Jesus com lágrimas, e enxugava os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça. Ficava enxugando, molhando, enxugando, e beijava seus pés e os ungia com o perfume. Aí, quando o fariseu viu isso, ele começou a criticar Jesus. Diz: se esse homem aí fosse profeta, ele saberia que essa mulher aí é uma grande pecadora. E respondendo Jesus, ele disse: Simão, Jesus falando com o fariseu, uma coisa eu tenho a dizer a você. Aí diz, mestre, diz. Um certo credor é agiota. Um certo agiota, ele tinha duas pessoas que deviam a ele. Uma dessas pessoas deviam 500 dinheiros. Vamos supor mais ou menos que fosse 5.000 reais. Porque cada denário, cada dinheiro equivalia a um dia de trabalho. E hoje um dia de trabalho em média é 100 reais. 100 reais. Então se são 500 dinheiro dá 5.000 reais mais ou menos. Então um deles devia, ou melhor 50, né? Um deles devia 50.000 reais. E o outro devia só 5.000. Um devia 50.000 reais e outro devia só 5.000. Aí olha o que Jesus diz: e não tendo eles com que pagar, esse agiota perdoou aos dois. Perdoou aquele que devia 50.000 e perdoou aquele que devia só 5.000. Jesus pergunta: me diz uma coisa, qual desses dois devedores vai amar mais o agiota? Qual deles? O que devia quanto? O que devia mais. O que devia 50.000 vai amar mais o agiota, porque foi muito perdoado. Agora veja aí. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, um beijo, que tinha naquela cultura, tinha o costume de saudar as pessoas com um beijo. Mas esta, desde que entrou, ela não tem cessado de beijar os meus pés. Veja o próximo. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Por quê? Porque muito me amou. O muito amor daquela mulher por Jesus provou que ela foi perdoada de muitos pecados. A sua devoção a Deus, o quanto você se dedica, o quanto você se consagra, isso mostra o quanto você foi perdoado. Glória a Deus. Isso mostra o quanto você tem consciência de que Deus perdoou muitos pecados que você praticou. Nós temos também o caso de Maria, a irmã de Lázaro. Maria era muito grata a Jesus. Naquele dia que eles estavam na casa de Lázaro, Marta estava fazendo o quê? Ocupada, cuidando de muitas coisas, tentando agradar a Jesus com esforço próprio. Já Maria disse: não, eu vou agradar a Jesus do jeito certo. Eu vou encher meu coração da palavra de Deus, e quando meu coração estiver cheio da palavra de Deus, aí eu vou conseguir agradar a Deus. Glória a Deus. Aí ela se assentou e foi escutar Jesus falar.
devoção. Ali em Marta e Maria nós vemos uma ilustração de alguém que está no caminho da fé, está buscando a salvação pela fé, e alguém que está buscando a salvação por esforço próprio, buscando conquistar a Deus pelo seu próprio esforço. Pelo seu próprio esforço. Marta, ou melhor, Maria, ela era tão devota a Jesus, que ela pegou também um vaso de alabastro, cheio de perfume, e esse perfume era nardo puro. Era um dos perfumes mais caros da época e mais raros também. Era difícil de encontrar. Se você for ler lá em João vai dizer que aquele perfume tinha aproximadamente 340 gramas de perfume. Agora preste atenção aqui. O perfume que Maria derramou sobre a cabeça de Jesus era nardo puro e tinha 340 gramas de perfume. E outro evangelho diz que valia mais de 300 denários aquele perfume. Mais de 300 denários. 300 denários é 300 dias de trabalho. Se um denário for aproximadamente 1 grama, daria para ela comprar todo aquele perfume em 1 ano de trabalho. 1 ano. Todo dia ela trabalhava e juntava 1 grama do perfume. No outro dia mais 1 grama. No outro dia mais 1 grama. No outro dia mais 1 grama. Quando passou cerca de 1 ano, ela conseguiu juntar 300 e poucas gramas de perfume. E ela foi lá e despejou tudo na cabeça de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ela doou o seu trabalho, o seu esforço, as suas economias de 1 ano de trabalho. Isso é devoção. Isso é devoção. É você abrir mão de tudo por Jesus. E somente a fé verdadeira faz isso. Você quer ser salvo? Então creia no Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia Sagrada. E a sua fé, se ela for verdadeira, ela vai produzir em você santidade, ela vai produzir amor, ela vai produzir em você compaixão, fervor, sabedoria. Ela vai produzir tudo isso em você. Ela vai produzir tudo isso em você. Ah, mas eu sou fraco. É porque você não está crendo. Se você crê na palavra de Deus, você vai fazer conforme a palavra de Deus, e você vai se fortalecer. Agora os crentes hoje não querem mais orar, não querem mais jejuar, não querem mais estudar a Bíblia, só ler a Bíblia de vez em quando. Antigamente os crentes jejuavam muito. Jejuavam um dia inteiro, 2 dias, 3 dias. Aí os crentes hoje jejuam 3 horas, aí já fica morrendo lá. Ai, eu estou aguentando, é muita fome, estou tonto, estou com dor de cabeça, estou com a barriga doendo. Jejum é sacrifício mesmo. Jejum é afligir a sua alma. Ou você acha que jejum é divertir a sua alma? Divertir a sua alma é quando você dá a sua carne o que ela quer. Quando você dá a sua carne o que ela quer. Quer comida, quer diversão, quer lazer, quer curtição, quer satisfazer os desejos da carne. Agora você quer humilhar a sua alma, então jejue. Jejue. A sua alma vai ser humilhada e Deus vai te exaltar, dando graça para você vencer o pecado. Agora, por isso que as pessoas não conseguem se libertar. Pessoas escravas da mentira, da prostituição, da pornografia,
de todo tipo de sujeira. Por quê? Porque não se enche de Deus. Não se enche de Deus. Se você se encher de Deus, colocar Deus como a sua prioridade, como a coisa mais valiosa que você tem, como o único tesouro que você tem, aí você vai ver, você venceu o pecado, você venceu o diabo, você venceu a carne, você venceu tudo com Jesus. Aleluia. Agora o crente não ora, não lê a Bíblia, não se dedica a Deus, enche o coração de sujeira da internet, enche o coração de preocupação do dia a dia, aí quer ser cheio, quer vencer o pecado. Não vai vencer. Não vai vencer o pecado. Você não tem forças para vencer o pecado. Entenda, eu e você somos fracos. Somos fracos. Glória a Deus. Oração não é para os fortes. Oração é para os fracos. Por isso que eu oro. Glória a Deus. Por isso que eu oro. Porque se eu não orar, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer. Aí a pessoa vai se afastando de Deus. Quando você deixa de orar, você já está entrando no estado de rebelião ali. Está se rebelando contra um ensinamento claro na Bíblia. Estou deixando de orar. Estou deixando de ler a Bíblia. Estou deixando de me consagrar. Estou deixando de buscar a Deus. Aí cada vez mais vai se distanciando. Seu coração vai se enchendo de sujeiras do mundo. Sujeiras. E cada vez mais vai se tornando rebelde. Cada vez mais. Chega num ponto que você se torna tão rebelde que não tem mais volta. Como muitas pessoas que se desviaram da fé, se rebelaram contra Deus e não tiveram mais volta. Não tiveram mais volta. Você tem que tomar cuidado. Você tem que crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o melhor é você se alimentar da palavra de Deus, se encher da graça de Deus. Então, como é que você ganha a salvação? Crendo em Jesus. Todos os seus pecados, eu canso de dizer isso aqui. Eu não me canso, na verdade, de dizer. Todos os seus pecados, quando você crê em Jesus, eles são colocados na conta de Jesus. E Jesus já pagou na cruz do Calvário. Antes você tinha uma dívida. Ao crer em Jesus, toda a sua dívida é paga. Antes você era perrapado, não tinha nada. A Jesus vai lá e enche sua conta de justiça. E você se torna rico em justiça e em santidade. Qual é a chave para ganhar isso? Crendo na Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, mas a minha igreja diz isso. Eu não estou crendo na Bíblia. Não estou crendo na Bíblia. Flavinha mesmo, quando ela era católica, praticante, ela lia a Bíblia católica e ela percebia que tinha erros. E muitos católicos fazem isso. Leem, percebem que tem erros, mas mesmo assim permanecem lá. Porque amam mais a religião do que a Deus. Amam mais a religião do que a Deus. Nós vimos aí, nós temos vários irmãos, vários exemplos. Temos o exemplo de Zaqueu, né, que foi salvo também porque creu no Senhor Jesus Cristo. Vários exemplos, os ninivitas, lá no Antigo Testamento. Eles creram na pregação de Jonas. Eles nem tinham a Bíblia. Jonas passou pregando. Os ninivitas creram, jejuaram, se arrependeram, Deus perdoou e foram salvos. A rainha de Sabá, uma gentia, ela saiu do reino dela para ouvir Salomão.
a sabedoria de Salomão. Ouviu, creu, foi salva também. Foi salva. A salvação é pela fé. Fé na Bíblia Sagrada. Pegue esse livro e leia, e o que você lê, creia, confie que foi Deus quem falou. E o que Deus escreveu vai se cumprir. Vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passarão. Não passarão as palavras de Jesus. Para finalizar, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém.